Queridos, graça e paz, nós vamos iniciar o nosso momento de devoção e oração. Nós vamos estar meditando no Salmo de número 102, versículo 1 até o verso de número 11. É um texto com o salmista, ele nos fala aqui vastamente sobre alguns aspectos da sua angústia e solidão. Nos diz assim a palavra do Senhor: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dar-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevastes e depois me abatestes, como a sombra que declina assim os meus dias, e eu me vou secando como a erva. Amém. Nós vamos orar neste momento ao Senhor. Oremos ao nosso Deus, supliquemos que o Senhor nos dê graça, sabedoria para meditar na sua santa e bendita palavra. Deus nosso Pai, nós suplicamos a tua bênção, a tua direção, que o Senhor nos conduza neste momento de reflexão, meditação na tua palavra. Deus, enche o nosso coração de conforto, de encorajamento. Ó Pai, dá-nos a graça de podermos lidar com as nossas angústias, as aflições e tribulações. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, a como nós devemos enfrentar as adversidades, assim como o teu servo aqui, o salmista. Deus, te pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Assim, ó Deus, nós te suplicamos, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, então nós vamos observar esse salmo aqui que o salmista nos traz, onde ele abre o seu coração diante do Senhor, ele faz um queixume, ele apresenta suas queixas perante o Senhor. Ele dilata o seu coração diante do Senhor. Esse é mais um dos salmos, os quais nós encontramos um salmo de um lamento triste. E ao mesmo tempo que os salmos apresentam lamentos, queixas, também os salmos eles são fonte de conforto, de encorajamento para o povo de Deus. Aqui, como nós podemos observar, um servo de Deus, nobre servo do Senhor, lutando com seus problemas e consigo mesmo, e apresentando suas queixas e angústias diante do Senhor. Nós vamos observar aqui que ele expõe primeiro o seu clamor e angústia diante do Senhor. O versículo 1 e o versículo 2, ele vai colocar diante do Senhor a sua súplica angustiante. O salmista, ele descreve o seu quadro de abatimento por meio de comparações marcantes e tristes. Ele usa algumas figuras de linguagem aqui. Ele descreve como alguém a quem o tempo está consumado. A gente vê isso no versículo 3 e versículo 11. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, os meus ossos ardem como em fornalha. Versículo 11, como a sombra que declina assim os meus dias,
dias e eu me vou secando como a relva. Ele traz essa descrição aqui de alguém que está sendo consumido, está perecendo e que está para morrer antes da hora. O versículo lá mais adiante, o versículo 23 e 24, vamos observar: ele me abateu a força do caminho e me abreviou os dias. 24, dizia eu: Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Ele expressa aqui esse sentimento de que ele está sendo consumido, prestes a morrer. E, em outras palavras, a sua alegria se dissipou, de modo que nem sequer tem o desejo de se alimentar. A gente vê isso aí em alguns versículos, versículo 4: ferido como a erva secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Ele perdeu o desejo de se alimentar. Aqui é um sentimento que é descrito de uma pessoa angustiada, de uma pessoa abatida, de uma pessoa que pode passar por um certo grau de depressão, uma pessoa que está vivendo um alto nível de ansiedade, de extrema angústia. Que ele está expressando isso, o seu sentimento mais profundo de angústia, que ele passa aqui a referir como alguns efeitos até mesmo psicossomáticos que lhe causam dores corporais. No versículo 5 a gente vê isso: os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. O salmista, ele vai manifestando assim esse sentimento que há dentro do seu próprio coração. Ele não somente manifesta aqui que há essas dores corporais, mas também ele fala de reações de insônia frequente. Ele não consegue dormir. Versículos 6 e 7: sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruína. Versículo 7: não durmo, sou como um passarinho solitário nos telhados. Ele chora amargurado, ele chora constantemente. O seu alimento, a bebida dele são as suas próprias lágrimas vertidas que escorrem pelo seu rosto. E não é para menos, queridos, aqui, além de ver o sofrimento, além de ver até mesmo essa angústia profunda aqui que ele manifesta, queridos, há algo que a gente pode observar que se assemelha com todos nós. Esse salmo aqui nós podemos observar e considerar que a perturbação, que a angústia e o desabafo nessas palavras dramáticas aqui do salmista, que é compartilhado aqui conosco, essas diversas circunstâncias as quais ele aqui está enfrentando, queridos, é algo que se assemelha também com todos nós, é algo generalizado. A angústia é algo que é partilhado entre todos os seres humanos. Todos os seres humanos de alguma forma enfrentam um certo nível de abatimento, de desânimo. Existe uma diferença entre aqueles que conhecem o Senhor, porque aqueles que conhecem o Senhor faz como o salmista aqui no início do salmo. Ele diz: ouve, Senhor, a minha súplica e chegue a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina os ouvidos no dia em que eu clamar, dar-te pressa em acudir-me. Existe essa diferença entre aquele que conhece o Senhor, esse tem o recurso de buscar a face do Senhor, de clamar pelo Senhor, de suplicar e pedir que o Senhor, no dia da sua angústia, incline os ouvidos para Ele, que o Senhor dê pressa em acudi-lo naquele momento tão difícil. Existe essa diferença na vida daqueles que são cristãos, queridos. Em nossa vida existe essa diferença quando nós passamos por alguns momentos
assim semelhante a esse do salmista, que não há quem não passa por situações assim. Ou seja, alguém da família ou você mesmo pode passar por um momento de depressão, de angústia profunda, de solidão, onde expressa um aparente cansaço, uma aflição perplexa, até mesmo medo. Assim como o salmista, não há ninguém que não passe por uma situação dessa e que muitas vezes, queridos, vertemos lágrimas, choramos também em nossas angústias, em nossos abatimentos, em nossos momentos que são conflituosos, os quais enfrentamos na nossa vida, os momentos que são de excessiva angústia, que surge na minha vida, na sua vida também, que surge um alto nível de ansiedade, até mesmo pode surgir uma depressão espiritual, que esse texto nos dá base para mostrar isso aqui, que o salmista está enfrentando, que qualquer um de nós pode então enfrentar.